Adquirir um imóvel é, sem dúvidas, um bom investimento. Afinal de contas, apartamentos e casas são excelentes fontes de renda. Porém, é necessário sempre ficar atento para saber como o mercado imobiliário está se comportando antes de fazer uma compra. A nossa equipe traz mais informações sobre o assunto, na reportagem de Bruna Soares, com imagens de Maurício Nunes. Alguns dos pontos que devem ser avaliados quando se fala em mercado imobiliário é a redução nos juros do financiamento e o crescimento do produto interno bruto. Mas, antes de tudo, é importante que o consumidor fique atento sobre os seus direitos. É o que fala essa advogada, que é especialista em direito imobiliário. O consumidor dispõe da possibilidade de rescisão contratual. No caso de culpa do comprador, ele tem a possibilidade do vendedor reter de 10% a 25% dos valores pagos, e no caso de culpa do vendedor, ele tem que devolver os valores integralmente pagos pelo adquirente. Ele dispõe do direito de vícios, né? Se ele encontrar vícios no imóvel, ele dispõe de 90 dias para vícios aparentes e 1 ano a partir do registro ou da posse do imóvel para vícios ocultos, e ele pode notificar a empresa, né, que vendeu, e diante da inércia da empresa ele dispõe de até 20 anos para entrar na justiça para requerer a indenização sobre esses vícios ou a correção dos vícios no imóvel. O Código de Proteção e Defesa ao Consumidor define os procedimentos de amparo e proteção. Tamise ainda destaca quais as preocupações que o comprador deve ter em relação ao registro do imóvel. Ele tem que olhar toda a documentação do imóvel no registro de imóveis, tirar uma certidão atualizada para ver se não existem ônus como hipoteca, penhor ou qualquer tipo de alienação fiduciária no imóvel, para saber se a pessoa que está vendendo para ele é o proprietário constante no registro de imóveis, bem como tirar certidões atualizadas em nome do vendedor na Justiça Estadual e Federal e trabalhista, para ver se ele não tem nenhum tipo de ação versando contra ele, para evitar fraude contra credores, bem como tem que saber se o vendedor é casado. Sendo casado, ele precisa da outorga do cônjuge e documentos referentes a impostos, IPTUs, dentre outros. De acordo com dados da Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, apontam que apenas nos primeiros 6 meses de 2018, os depósitos feitos em contas de poupança atingiram cerca de 25 bilhões. Esse corretor de imóveis fala sobre o aumento nas vendas de casas financiadas. A regulação da lei do distrato imobiliário foram decisivos para o crescimento. Esses fatores contribuíram para o aumento de possíveis compradores. As casas do alto padrão, houve uma diminuição nas vendas, mas casas que enquadram no programa Minha Casa Minha Vida, continua vendendo bem, e houve um aumento em 2017, 2018, e hoje mantém-se o número de vendas relativo aos anos subsequentes, a gente comparando mês a mês. Mas eu acredito que ainda tem muito a crescer, pois essa mudança de governo tem reagido de forma positiva. Leonardo ressaltou quais procedimentos são feitos por ele antes do cliente efetuar uma compra. Antes do cliente fazer a compra, corretor profissional, tem que tomar cuidados com alguns procedimentos. Analisar a documentação do imóvel, a localização do imóvel, se está em área de risco ou não. Posterior a essas consultas, a gente vai fazer simulação para ver o imóvel que enquadra no perfil de cada cliente. Hoje a gente tem casas, apartamentos, aquisição e construção. Então tem que ver o perfil do cliente e orientá-lo em qual banco a gente vai buscar o crédito para que fique de melhor para ele. A facilidade da negociação e nas condições de pagamento fizeram com que esse assistente administrativo tomasse a decisão de sair do aluguel. Escolhi pela casa financiada
pela atual situação do país. Primeiramente porque a gente não tem condições de manter valores em poupança que fizéssemos para comprar uma casa por conta própria, vamos dizer assim, dar um valor total. Afinal de contas, nós estamos numa situação bem crítica no Brasil e os valores de casa não são fáceis. A maior facilidade tem sido o financiamento. Além do mais, o financiamento é mais facilitado, uma vez que ainda tem o Minha Casa Minha Vida. Uma das questões que está em problemática é porque logo será cortado. Mas os subsídios que a Minha Casa Minha Vida nos dá fazem com que o valor da casa diminua e também façam com que os parcelamentos sejam fáceis para você continuar fazendo esse pagamento. Por exemplo, imagine você passar 2, 3, 4, 5 anos pagando um valor de aluguel de R$500, sendo que você poderia estar muito bem pagando o financiamento de uma casa neste mesmo valor, sabendo que no final ela será sua. Então, a possibilidade de uma casa financiada é 1000 vezes melhor do que você ficar pagando um aluguel esperando até você ter dinheiro suficiente para comprar uma casa com valores que você tentou guardar na poupança. Uma coisa que hoje em dia poupança é algo difícil para qualquer cidadão brasileiro que seja assalariado. Mesmo no meu cargo, eu recebo uma quantidade que é irrisória, uma quantidade que não tenho condições de manter uma poupança para comprar uma casa dando um valor total. Então é exatamente por isso, sem contar que no momento é o que eu mais necessito mesmo, é uma casa própria, a qual eu posso fazer as mudanças que eu quiser, eu posso realizar meu sonho, não só meu como da minha mãe, de ter um lar, algo para um dia deixar para os filhos e assim vai. E no próximo bloco, Superintendente da Caixa Econômica Federal fala sobre o programa de renegociação de crédito. Voltamos já!